Em Varginha, pessoas com problemas cardiovasculares de 55 a 59 anos estão sendo imunizadas contra a Covid-19. Mas quais outras doenças são consideradas comorbidades e quais não são? Quem vai responder a essas e outras perguntas para a gente é o Sinésio Inácio da Silva Júnior, professor de epidemiologia da Unifal. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela presença mais uma vez com a gente. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Professor, para começar, por favor, como é definida a lista de comorbidades? A lista de comorbidades, ela tem por referência o risco maior que a pessoa tem de, ao pegar a doença COVID, ela poder ir à internação, quer dizer, desenvolver uma forma grave, clínica grave, e ser internada ou morrer. Então, é feita uma comparação entre o número de internações entre as pessoas com alguma comorbidade, o número de mortes entre as pessoas com alguma comorbidade, né, que pegaram Covid, comparando com a população em geral. E quando esse risco está, como se fala, né, em sobre-risco, essas comorbidades elas entraram, como foi na lista do Programa Nacional de Imunização, como prioritárias. Professor, e quais doenças são consideradas pré-existentes em relação à Covid, em relação à vacinação? Então, foi já falado pelo colega aí a questão das cardiopatias, né, que realmente eleva muito o risco de internação e óbito, e muito especialmente, né, diabetes mellitus, que frequentemente está associada a doenças do coração, doenças pulmonares graves, hipertensão arterial resistente, aquela em que a pessoa está tomando 3 antipertensivos e ainda não consegue levar a níveis mais aceitáveis, ou diminuiu a pressão arterial, mas ainda ela está como hipertensa, tomando 4 hipertensivos. As doenças ligadas ao sistema imunológico, em que a pessoa, né, se enquadra como imunossuprimida, ela, por ocasião de um tratamento, ela está tomando algum medicamento que diminui essa resposta imunológica, doenças de válvula do coração, doenças renais, isso é extremamente sério, porque o vírus ele ataca, né, prediletamente tecido pulmonar, o cardíaco e os rins, podendo, como qualquer doença, aliás, inflamatória, né, complicar muito para o sistema renal. Então, basicamente, né, são essas doenças, e o câncer, que está uma dúvida ainda, né, uma dúvida assim, ele não está tão elencado como deveria nessas prioridades comorbidades, mas aquelas pessoas que fizeram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses, também, assim como aquelas que têm neoplasias de sangue, também estão elencadas como prioritárias. Perguntinhas dos nossos telespectadores, professor. O Wellington, de Três Pontas, falou que tem diabetes tipo 2. Ele quer saber quando vai poder tomar a vacina. Olha, a diabetes tipo 2, quanto a tipo 1, é prioritária. Então, assim que na cidade da pessoa estiver sendo disponibilizada para as comorbidades, é uma doença prioritária. Assim como, né, se além da diabetes, a diabetes por si só já está na lista de prioridades. Se a pessoa tiver obesidade com IMC acima de 40, né, que muitas vezes se associa a qualquer grau de obesidade a diabetes, pior ainda, mas a diabetes por si só ela está como primeira comorbidade prioritária nesse Plano Nacional de Imunização das comorbidades. Danilo, de Varginha, professor, pergunta se tem alguma chance das doenças do fígado entrarem na lista de prioridade. A cirrose hepática, ela já está na lista de prioridades, né? E aí, como a gente comentou, né, casos de neoplasias hepáticas ainda não estão, né? Porque a gente fala ainda não estão com uma certa, lamentando um tanto, porque tem trabalhos que já mostram sim que o paciente oncológico, mesmo aquele que está fora dessa situação de 6 meses, né, antes ter feito radioterapia ou quimioterapia, ele corre risco.
mas cirrose hepática já é das prioritárias e está na lista de comorbidades. Professor, para a gente encerrar rapidamente, muita gente achava que todo tipo de asma entraria para essa lista. Por que não entra? Olha, asma é uma doença, né, pulmonar crônica e, de fato, né, as pessoas que a têm ficam realmente muito preocupadas, mas tem que ter uma gradação de prioridade. Então, objetivamente, quem tem asma, mas só controla eventualmente com aquela bombinha, né, não está nessa prioridade. As pessoas que têm asma e já tiveram internações pela doença ou que fazem uso de anti-inflamatório sistêmico, é aquele que é usado via oral, né, ou intravenosa, essas pessoas estão na prioridade. E esperemos que com mais vacinas, né, mesmo aqueles, e muitos jovens estão nessa situação, né, que tem essa asma não tão grave, que é controlada eventualmente só com aquele medicamento da bombinha, né, por inalação, também entrem aí. Mas é uma questão de prioridade, infelizmente, em relação à escassez de doses atualmente. Tá certo, professor. Muito obrigada mais uma vez pela parceria de sempre. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço, sempre à disposição.